Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças pela palavra que hoje o Senhor tem separada para a tua igreja, que somos nós, para os teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Palavra de fé, palavra de poder, de mudança, de transformação, palavra viva. Recebemos ela com alegria, Senhor. Recebemos ela com muita alegria. Que ela dê muitos frutos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu declaro. Louve ao Senhor com as suas palmas bem fortes. Receba essa palavra te dando limpa consciência. Graças a Deus. A mensagem de hoje, que vamos compartilhar, na sua primeira parte, chama-se Unção. 2 pontos. Mistério de Deus, parte 1. Como está aqui no telão, ó. Unção. 2 pontos. Mistério de Deus, parte 1. Anote aí no seu bloquinho, no seu caderninho de anotações. Vou repetir uma vez mais. Unção, mistério de Deus, parte 1. Essa mensagem vai trazer grandes mudanças para a sua vida. Você que recebe, você que entende, abre o coração, você vai ter muita prosperidade em sua vida. E eu falo isso no sentido geral. Não é só prosperidade no sentido de aumento de salário, não é só prosperidade no sentido de um dinheiro que estava na mão de um fulano e resolveu te pagar. Não. É geral na tua vida. Essa palavra vai trazer muita prosperidade. Você vai ter muita saúde. Você vai ter muita felicidade, muita paz, muita harmonia na sua família. É prosperidade total. E antes de entrar nos versos, nas primeiras evidências, eu quero que você entenda primeiramente que Deus, Ele sempre, em toda a Bíblia, antes da lei de Moisés, durante a lei de Moisés, e na graça de Deus, Deus sempre escolheu homens que Ele ungiu para coisas especiais. Ele sempre separou homens para uma missão especial. Sempre foi assim sobre a terra. Foi assim com Noé. No meio de tantas pessoas, Deus escolhe quem? Noé. Naquele tempo, havia tanta gente. E Deus vai e escolhe um homem chamado quem? Noé. Dentre tantos, Deus separou Abraão. Dentre tantas pessoas, depois vem a grandeza desse Deus e escolhe quem? Moisés. Por quê, hein? Deus escolheu Moisés. Ninguém sabe dizer. E nunca vai saber responder isso. No entanto, Deus escolheu quem? Moisés. Separou a vida dele para aquela missão que nós já conhecemos. E assim por diante, Deus escolheu profetas, como por exemplo, Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu. Por quê, hein? Por que foi Isaías? Por que não foi uma outra pessoa? Ninguém sabe dizer. Mistério de quem? De Deus. Mistério de Deus abençoado. Essa separação, essa escolha, Deus quis. Deus, na sua soberania, escolheu Davi, com tanto irmão que tinha dentro da casa. E Deus manda o profeta Samuel. E quem é o escolhido a rei? Davi. Por quê, hein? Ninguém sabe dizer. Mistério de quem? De Deus. A unção é um mistério de Deus. Você aí sentado, ouvindo este homem aqui, com o nome de pastor Sandro, com o microfone na mão,
É mistério de Deus. Você estava em um outro ministério, você estava no sistema religioso. Deus tirou de lá e te colocou aqui. Por quê, hein? Por que Ele não trouxe uma outra pessoa? Pessoas que sentavam do seu lado, lá naquela religião. No entanto, aquela pessoa ficou lá e você veio para cá. Por quê, hein? Ninguém sabe dizer. E nunca vai saber responder isso. Porque é um mistério de quem? De Deus. A minha vida aqui, e você aí sentado me ouvindo, é um mistério de Deus. Uma situação orquestrada por Ele. Ninguém sabe dizer isso, ninguém sabe responder isso. Mistério de Deus. Depois vem esse Deus, através de Jesus, e escolhe 12 apóstolos, 12 discípulos. Por quê, hein? Mistério de Deus também. Escolha de Deus. É Deus quem escolhe. Porque quando é a escolha do homem, isso é bom ser dito, não dá certo. Foi o caso do tal do Matias. Quando Judas sai entre os 12, a Bíblia conta que os discípulos lançaram a sorte para escolher o 12º para ocupar o lugar de Judas. Não deu certo, porque o tal do Matias não tinha o chamado de quem? De Deus. Tentaram colocar o homem, não, vamos lançar aqui a sorte, porque Judas se foi embora. Não pode ficar só 11, tem que ser 12, vamos escolher aí. Então vamos na sorte. Caiu para o Matias. A Bíblia não fala do homem, o homem escafedeu, desapareceu. Porque foi uma escolha do homem, e aquilo que é do homem não vinga, não fica. Só aquilo que é escolha de quem? De Deus. Aí depois, quem é que Deus traz para ocupar o lugar de Judas? Paulo. Paulo é que vem a ocupar o 12º lugar. Paulo não foi estabelecido pela escolha do homem, mas pela escolha de Deus. E quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele mesmo diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, aprove ele revelar seu Filho em mim e o seu Evangelho. Como quem diz, igreja, não foi eu que escolhi ser apóstolo, não foi eu que decidi pregar isso aqui que eu estou pregando, o Evangelho da graça de Deus. Foi Deus, antes de eu nascer, Ele já havia me predestinado para isso. É uma escolha de Deus. A unção ministerial é uma escolha de Deus. Depois leia em casa, Gálatas, capítulo 1, do verso 15 ao 16. Veja, a escolha para a unção ministerial, ela não vem da parte de homens, ela vem da parte de quem? De Deus. Todos nós aqui, eu e você, e quem está me ouvindo, todos nós possuímos uma unção. Todos nós. Todos nós temos o habitar de Deus em nossas vidas. Todos nós temos a presença de Deus. Você quer saber onde isso está escrito? Abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Vamos começar por aqui. E começa assim o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo Jesus e nos ungiu é quem? É Deus. E quem também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso o quê? Coração. O habitar de Deus está em nossas vidas. Todos nós possuímos a unção de Deus. Todos nós possuímos o Espírito de Deus unido ao nosso Espírito. Mas não para por aqui não, tem mais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha o que diz aqui. Capítulo 12, verso 13. 12, 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12, é o capítulo, verso 13. E começa assim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12, 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos o quê?
batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Que coisa linda. Então, o mesmo Deus que habita em mim, pastor Sandro Diniz, também habita em você. E na vida de quem está me acompanhando do outro lado na internet. Também está na sua vida, meu irmão. Agora, não confunda essa unção que nós temos, que é a presença de Deus em nós, com a unção ministerial. A unção ministerial é para quem Deus escolhe. É uma decisão exclusiva de Deus para iluminar pessoas, o seu povo. Então, na soberania de Deus, Ele escolhe homens e dá a esse homem a unção ministerial para iluminar a outros. Por exemplo, você antes de conhecer a graça de Deus, estava em total treva, em campanhas, em correntes, sacrifício, e muitos, mês a mês, sacrifícios, campanhas e correntes, achando que tinha um demônio, um diabo, e na sua família também, o pensamento era o mesmo. Você carregava esse sentimento ruim, eu tenho um demônio, porque o pastor falou que o meu problema é um demônio. E como o meu filho está com outro problema, é um outro demônio. Meu marido tem um outro problema, já é um outro demônio também. Então, eu e você estávamos em total treva. Até que apareceu uma pessoa para trazer iluminação para você. Esse milagre aconteceu da parte de quem? De Deus. A minha vida aqui é uma escolha de Deus para trazer luz para você. É para te ajudar, abençoado. Eu sou um anjo de luz, você também é. Você também é um anjo de luz. Porém, eu fui separado por Deus com unção ministerial para trazer iluminação espiritual para a tua vida. Amém. A minha vida foi separada para trazer luz para você. Conhecimento de Deus. Se põe a pensar, eu não tenho força para fazer isso aqui. Juntar pessoas. Você sair da sua casa como você saiu, para estar aqui sentado, ouvir esse homem com o microfone na mão a falar com você. Isso é plano de Deus, isso é propósito de Deus. Deus me separou para isso. Agora, bem-aventurado, feliz é a pessoa, o homem, a mulher, que enxerga a unção ministerial no homem de Deus. E eu recebo você enxergando isso em mim. Você é um bem-aventurado. Você, homem, você, mulher, que enxerga em mim a unção ministerial. Eu sou um anjo aqui para te ajudar, com veste humana. Lembra daqueles anjos que foram ajudar Ló? Eles tiveram que se vestir de um corpo de carne. Eles tiveram que aparecer com veste o quê? Humana. Quando a missão foi completada, eles foram embora. Veja, a minha missão ainda não está completa, por isso que eu ainda estou vestido por esse corpo de carne. Eu sou um anjo de luz aqui para te ajudar. E eu só vou sair dessa veste humana quando a minha missão estiver completa. Completou, eu vou embora. Igual aqueles anjos que ajudaram a Ló. Olha, você precisa sair daqui porque a cidade vai ser destruída, vamos embora. Completou a missão, eles foram embora. Missão feita, está tudo certinho. Se eu estou aqui te ajudando, trazendo luz para os teus caminhos, é porque a missão ainda não está completa. Eu preciso completar ela. Não sei quanto tempo vai levar. Eu recebo que eu viva bastante. O tempo que Papai Deus determinou. E louvado seja Deus. E louvado seja Deus. Veja, por exemplo, abra sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Aqui vai falar de um profeta separado por Deus com unção ministerial. Nos primeiros versos você vai notar o quanto Deus falava com esse homem.
E essa mulher, aqui vai falar de uma viúva de Sarepta, ela foi muito bem-aventurada, ela foi feliz, porque ela enxergou a unção ministerial no homem de Deus. Ela recebeu as palavras, que não era de Elias, mas de Deus na vida de Elias. E começa assim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo a Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Observe bem como Deus fala direto com o seu servo. Deus fala, abençoado. E quando Deus fala, e o servo depois transmite, dá testemunho dentro da gente, a gente recebe. É como acontece aqui com a gente. Quando a palavra vem, você mesmo diz: louvado seja Deus, eu estava precisando de tudo. Falou comigo, pastor, do começo ao fim. É porque Deus recolheu todos os pensamentos e depois me deu inspiração para trazer iluminação espiritual para a tua vida. Então Deus, Ele sempre fala direto com o servo, que tem unção ministerial, para edificar quem? O seu povo. E essa mulher enxergou a unção ministerial no homem de Deus, Elias. E mais adiante ela fala: olha, eu vou obedecer às tuas palavras. Porque nas palavras de Elias estavam as palavras de quem? De Deus. E a mulher prosperou. É por isso que eu falei no início. Você que entende o tema de hoje, a tua vida vai mudar e vai mudar muito, e vai mudar para melhor. Muita mudança, muita prosperidade, muita felicidade. Em nome de Jesus. Seguindo, olha o que esse homem faz amando de Deus. Verso 10, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, em obediência às palavras do Senhor. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Verso 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela enxergou no profeta Elias o homem de Deus. Não tem pressa para a gente ler não, a gente tem que meditar. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Para eu dizer essas palavras, é porque enxerguei que ali estava um servo de quem? De Deus, diante de mim. Nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Porque o período, abençoados, era de seca, era de fome extrema na terra. Então qual era a situação dessa mulher? De fome e de miséria. Quem Deus enviou diante dela? Um homem de Deus com unção ministerial, um anjo de luz com veste humana, até aquela mulher. Então, o pedido dele, o que parece ser um mal para a pessoa, era um bem que ele estava fazendo. Para quem tem um coração incrédulo, trazendo para os dias de hoje, tadinha, né? Daquela abençoada, tem tão pouco, e o pastor pedindo lá para ajudar na igreja, como é que pode um negócio desse, né? Abençoados, quando Deus usa o homem de Deus com unção ministerial, e traz a palavra, em seguida ele traz a providência também. Em seguida vem também o sobrenatural. Tudo está preparado por Deus. Agora, quem é incrédulo não entende isso. Acha que você está sendo explorado, roubado, etc, etc. Se esse profeta estivesse nos nossos dias, iam dizer: que é isso, Elias? A mulher não tem nada, já está tirando o pouco que ela tem, tu é um ladrão, hein? Toma
vergonha, profeta. E ainda pregando a palavra de Deus, fazendo uma coisa dessa. Coitada da senhora. Vem cá, senhora, não dê não. Não faça comida primeiro para ele, não. Faça para o seu filho e guarde o resto na geladeira. Não, pelo amor de Deus. Ó, e você toma vergonha na cara, hein, profeta Elias? Não aparece mais aqui não, seu ladrão. Era isso que ele ia ouvir de alguns da sua casa, da sua família, vizinho até alguém no seu trabalho. Que coisa absurda. Isso é exploração, hein? Está usando a Bíblia esse profeta Elias para explorar o povo. Era isso que Elias iria ouvir de muita gente da internet. De muita gente que está com você, marido ou filho ou esposa. Misericórdia. Mas essa mulher, com ela foi diferente. Seguindo, verso 13. Elias socorreu ela, né? Naquelas palavras. Elias lhe disse, não temas. Atenção, abençoado. Observe bem. É característica de um homem de Deus dar boas palavras. Falar boas palavras. Isso é muito importante. Ele não bota você com medo. O homem de Deus não bota você com medo. Deus nunca vai dar para você uma palavra de medo. Como, por exemplo, cuidado com o diabo, cuidado com o inferno que ele está aí. Não. Deus sempre vai usar o homem de Deus para te trazer boas palavras. Palavras de conforto, de consolo. Infelizmente, há homens, em nome de Deus, amedrontando o povo do Senhor. Mas a palavra de um homem de Deus tem que ser igual ao Deus da Bíblia. Quando o homem de Deus está sendo conduzido por Deus, tem uma unção ministerial, a palavra dele é a mesma do Deus da Bíblia. Não temas, ser forte e corajoso, Deus é contigo, você é mais que vencedor, você é um abençoado, tem anjos te servindo. Quando o homem de Deus tem unção ministerial, as palavras dele são as mesmas do Deus da Bíblia, não é diferente. É a mesma. Louvado seja. É característica, hein? Característica do homem de Deus. Ele nunca vai trazer para você uma palavra de medo. Cuidado, isso e aquilo. Olha o diabo, olha o inferno. Infelizmente, há homens pregando aí em nome de Deus, mas colocando medo o tempo todo. Se ele não fala do jeito do Deus da Bíblia, não receba. Seguindo, Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, mulher, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então veja que o que eu falei antes se confirma. Era um período de fome extrema sobre a terra, de seca. Estava faltando não só para ela, mas para muita gente. Mas Deus usou o profeta para trazer grande mudança na vida dessa mulher. No verso 15, você vai perceber aqui que a Bíblia fala da reação da mulher. Olha para mim. Quando Deus usa o homem de Deus, você pode ter três reações. Três reações. A primeira reação, quando eu estou aqui pregando, quando eu estou aqui determinando algo para a sua vida, a primeira reação pode ser, eu não acredito nisso que ele disse. Eu não vou fazer. Primeira reação, você pode ser indiferente ao que sai desse púlpito. Tá? Para mim tanto fez, tanto faz, não vou fazer. Para mim tanto fez, tanto faz, ir ou não ir, congregar, semear. Você pode reagir dessa maneira, com relação ao que eu estou pregando. Mas entenda uma coisa, como anotei aqui. Quando o pastor está trazendo a mensagem, um tema, ali está algo que o seu coração precisa. Amém? Algo que a sua vida precisa para você ser muito feliz.
Então receba. Não seja indiferente. Você pode ter essa reação de indiferença. Ah, ele falou lá, mas não vou fazer. Eu não recebo, eu não acredito. Mas procure trazer para o seu coração, para o seu viver diário, para as suas finanças, para a sua família, para o seu trabalho abençoado, para a vida dos seus filhos. E mais, peça a Deus, Senhor, capacita o pastor, para que a tua palavra ministre o caminho que eu devo andar. Porque eu não quero ser guiado por mim mesmo, eu não quero ser guiado por minha carne. Amém, abençoados? Amém. Agora, se você é indiferente, insiste nisso, nessa indiferença, você está cavando ruína para a sua própria vida. Quando você é indiferente na hora que o pastor ministra algo, declara algo para a sua vida, e diz, olha, faz isso, declara isso na tua família, faz desse jeito, é a orientação que Deus trouxe hoje, recebe, coloque em prática, semeia a tua vida nisso. Se você é indiferente, então você está cavando ruína para a sua própria vida. E você pode ter uma segunda reação, que poderia ser também a da mulher, ir contra. Que é isso, Elias? Eu não vou fazer o que você está pedindo, não. Eu não recebo, eu não aceito. Eu vou seguir do meu jeito. E você também pode ter uma terceira reação, que foi a reação dela. Reconhecer que o que aquele homem está falando por Deus para o seu bem. E foi o caso dela. Ela recebeu aquelas palavras do profeta Elias como algo bom para a sua vida. Então você pode ter essa reação também aqui dentro. Espera aí, o pastor hoje exortou, o pastor hoje ministrou o consolo, ministrou aquele alerta, aquela situação. É para o meu bem, eu vou receber. Então você pode ter essa reação positiva, ou ir contra. No caso dela, ela recebeu. Olha só, verso 15, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Foi ela e fez segundo a palavra de quem? De Elias. De Elias. Não foi, ela fez segundo a palavra de Deus. Olha só. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Porque nas palavras de Elias estava a palavra de quem? De Deus. Então Deus se manifesta através de quem? De nós. Do homem de Deus com unção ministerial, trazendo a palavra, o ensinamento, luz para a sua vida, para levantar a sua vida. Deus respalda. É isso que você tem que entender. E Deus respaldou a vida dela. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Porque ela reconheceu que ali estava um homem com unção ministerial, amando de quem? De Deus. E Deus respaldou. Porque ela fez segundo a palavra. Verso 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de quem? De Elias. Então é o que eu falei agora há pouco. Deus se manifesta através de nós. Amém. Através daqueles homens que Ele separa, que Ele escolhe. Por quê? Não sei. Ninguém vai saber dizer isso. Por que você está sentado aí e eu estou aqui pregando? Mistério de quem? De Deus. Por que foi Elias? Por que não foi uma outra pessoa, um outro homem? Mistério de Deus. Cabe a nós ter maturidade para receber. Eu recebo você alcançando esse grau de maturidade, que é a glória que Deus está te dando hoje. Em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra? Então, quando você enxerga tudo isso que lemos até agora, você usufrui de muitas coisas boas na sua vida. Entenda isso que Jesus falou lá em João, capítulo 3, verso 27. Abre em João 3, 27. Com relação a esse assunto, há muitas pessoas que são incrédulas e querem fazer picuinhas bíblicas.
Ah, eu não aceito autoridade, eu não aceito essa questão de pastor, eu mesmo aqui, eu leio a Bíblia em casa. Isso é ignorância da sua parte. Isso é falta de observar mais as Escrituras, meu irmão, abençoado de Deus. A gente tem que crer em Deus, e diz a Bíblia, nos profetas também, naqueles que têm a unção de Deus, e prosperareis. Então há muita ignorância no coração de muita gente quanto a essa questão. Mas eu recebo Deus iluminando seus olhos, os olhos do teu entendimento. Aliás, os entendidos entenderão. Quem é entendido entende isso aqui, tudo que eu estou falando. Não está certo. Deus precisa de uma ferramenta para falar comigo. E precisa mesmo. Atenção, você que me acompanha do outro lado, que com relação a esse assunto carrega uma grande ignorância. Deus precisa de alguém para transmitir a sua palavra, sempre foi assim. Por exemplo, eu vou colocar esse microfone agora aqui no púlpito. Você que está aí do outro lado, pede para Deus falar com você. Deus, ministra agora a palavra. E aí, meu irmão, aconteceu alguma coisa? Pastor, nada. Mas nenhum anjinho falou. É porque Deus, na sua grandeza, na sua soberania, quis as coisas assim. Você aí me ouvindo e eu aqui semeando, iluminando a sua vida espiritual com a palavra dele. E quando a escolha é de Deus, meus amados, quando o homem de Deus tem unção ministerial, dá testemunho dentro de você, o que ele ministra traz vida, traz paz. Você sai daqui, quando termina a reunião, você sai tão feliz. É a unção ministerial. É o fruto. Olha o que diz aqui, ó. João, livro histórico. 3:27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for o quê? Dada. Todos nós possuímos a presença de Deus, a unção de Deus, porém a unção ministerial é um departamento do Senhor, é algo separado por Ele, é uma escolha dEle. Não devemos questionar. Amém e graças a Deus. Agora abra a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Vamos recorrer uma vez mais a essa evidência. Só que vamos ler agora o verso 20, o verso 21 e o verso 22 e 23. Vamos seguir lendo um pouco mais. E olha o que o apóstolo da graça diz aqui. Segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, por quantas também por ele é o amém. Para a glória de quem? De Deus. Por nosso o quê? Intermédio. Então as promessas, as palavras de Deus, Paulo estava pregando para a igreja, passa por mim para chegar a vocês. Passa por mim. Quantas são as promessas de Deus? São muitas. Não é verdade, igreja? Aí todo mundo, sim. Deus é maravilhoso, sim. Poderoso, mas tudo isso passa por nosso intermédio para chegar a vocês. Que coisa linda. E é o apóstolo da graça que está dizendo isso. Para vocês terem crescimento, iluminação espiritual, ó Coríntios, isso vai acontecer através dessa ferramenta aqui. Então ouçam com atenção, estejam atentos a tudo que eu ministro, para que vocês cresçam no reino de Deus. Aí ele segue dizendo, o que nós já lemos no princípio, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é quem? É Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso o quê? Coração. Até aqui, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, através do homem de Deus, é confirmadas as promessas de quem? De Deus. E eu quero agora confirmar saúde na tua vida, eu quero confirmar harmonia na tua casa, eu quero confirmar prosperidade no teu trabalho, tranquilidade no seu coração. Pastor, eu estou com uma preocupação aqui,
de uma situação que eu preciso resolver na semana. Então, eu vou determinar isso na tua vida. Amém, abençoados? Para que você saia daqui em paz, em nome do Senhor Jesus. Declarar saúde nessa enfermidade, recuperação. E você também vai chamar a existência. Fique de pé em nome de Jesus. E essa é só a parte 1. Domingo tem mais. Domingo nós vamos trilhar outros caminhos, outras evidências. Mas só que antes da gente terminar e partir para a oração, Deus me fez recordar uma evidência muito importante agora. E eu quero compartilhar com vocês. Ela está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. 2:13. Olha só. Essa evidência é maravilhosa, que Paulo nos dá aqui. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra, que de nós o quê? Ouvistes. Eles estavam recebendo a palavra através de quem? De Paulo, que é de Deus. Acolheste não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de quem? De Deus. Eu declaro esse sentir no seu coração, que você tenha bons olhos. Bom, ele é homem como eu, que come arroz e feijão, comedor de arroz e feijão. Porém, ele tem unção ministerial. Ele está falando ali, mas não é por ele, não é palavra dele, é palavra de Deus para o meu bem. Ele existe para o meu bem. E certamente essa palavra vai trazer muita prosperidade em todas as áreas da sua vida, abençoado. Receba. É geral, total, em o nome de Jesus. E sim, como na verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Então você precisa receber para que aconteça. Imagina se você não enxerga isso. A unção ministerial na autoridade que você tem. Você deixa de usufruir das promessas. Você deixa de colher. Se você não enxerga isso, você não colhe. Se tudo que eu falei desde o princípio, as palavras que eu já compartilhei aqui, até mesmo antes da gravação, se você é indiferente, é você que vai perder. Ah, eu não gostei muito não. Eu não recebi não. Problema seu. Eu falei para o seu bem. Agora, se você não recebe, aí é um problema seu, pessoal. É aquela questão que Jesus falou, os bons olhos. Se você tem bons olhos, você vai ser muito feliz. Em nome de Jesus. Amém? Então, Paulo falou aqui para uma igreja, olha, vocês receberam a palavra não como vinda de um homem, mas um homem usado por Deus pregando a palavra de Deus. Por essa maturidade, por esse grau de entendimento, vocês vão colher situações tremendas na vida de vocês. Vocês vão ser muito felizes. Que é o que eu recebo aqui em nosso meio. Então agora, eu quero confirmar muita felicidade para a tua vida. Fique de pé. Agora sim, vamos realizar a nossa oração. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Muito obrigado, meu Senhor, pela glória de hoje. Muito obrigado. Eu recebo que todos aqui, Senhor, estão crendo e vão colocar em prática as palavras que foram ditas por intermédio do teu servo, que não são minhas, mas tuas palavras, como disse Paulo para a igreja. O que eu prego aqui não vem de mim, porque eu não tenho sabedoria própria, eu não tenho nada, tudo aqui é o Senhor em nossas vidas. E louvado seja o teu nome, meu Senhor. Eu determino, eu profetizo, Senhor, muita saúde na vida desse abençoado, nesse momento, Senhor. Na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora do outro lado, Senhor, acompanhando essa transmissão pela internet.
Eu recebo, Senhor, através da tua presença que está nessa vida, o fim dessa enfermidade, Senhor. O fim dessa doença, o fim desse sofrimento, Senhor. Esse sofrimento no corpo, esse sofrimento no casamento, esse sofrimento no lar, esse sofrimento, meu Deus, com os filhos, esse sofrimento no trabalho. Eu declaro e recebo, Senhor, o fim de tudo isso. Recebo, Senhor, que haja paz, que haja, meu Deus, alegria, que haja, meu Deus, livramento, que haja harmonia, que haja prosperidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Declare nesse momento, chame a existência abençoada, nas palavras que você recebeu hoje, no conhecimento que você recebeu hoje. É como foi dito no início, esse seminário, essa mensagem, essa glória vai trazer grandes mudanças, muitos milagres, muita saúde, muita prosperidade geral na tua vida, por conta da tua obediência, do teu temor, do teu respeito. Quando eu ministro a palavra, quando eu trago a orientação de Deus, o ensino de Deus, não é para te prejudicar, é para te ajudar, é para levantar a tua vida, é para trazer iluminação espiritual, gozo para o teu coração, para o teu interior, para uma vida feliz. Obrigado, Deus. E agradeço a você também. Obrigado por o Senhor ter separado a minha vida para estar aqui, Senhor. Muito obrigado. Eu nunca imaginei, Senhor. Eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia ser pastor, que um dia eu estaria ministrando o Evangelho da Graça. Isso nunca passou pela minha cabeça, Senhor. Eu estava no sistema religioso, vivendo tudo que eles fazem lá, campanhas, correntes, sacrifícios, diabo, demônio, inferno. Eu estava no meio daquilo. Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo. Mas é como Paulo disse, eu fui separado antes de nascer, e foi vontade de Deus mesmo revelar Cristo ressuscitado. Foi vontade de Deus mesmo revelar a mim, Paulo, a graça de Deus. E o mesmo aconteceu na minha vida. Aprove o Senhor realizar tudo que está acontecendo aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tudo aqui é o Senhor. É por isso, meu Deus, que as palavras que saem desse púlpito têm alegrado muitas vidas que estão me ouvindo agora na internet. Pessoas que escrevem: pastor, que palavra maravilhosa, que mensagem poderosa, alegrou meu coração, trouxe para o meu dia vida, paz, sabor. E eu sempre transfiro tudo para ti, Senhor, porque as palavras não foram minhas, são tuas. E louvado seja o teu nome, Senhor, por ter me escolhido, por ter separado a minha vida para estar aqui ministrando o Evangelho da tua graça. E eu recebo anjos ministrando em favor do teu povo, Senhor, porque todos eles estão aqui conversando contigo, falando contigo, Senhor. E assim temos aprendido que quando colocamos diante de ti, Senhor, aquilo que precisamos, o Senhor dá ordem aos teus anjos para que ministram ao nosso favor. E eu recebo, Senhor, a ministração dos teus anjos. Recebo o melhor mês de nossas vidas, a melhor semana de nossas vidas, com proteção e livramento que vem de ti através dos teus anjos. Que assim seja. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Isso.
Um domingo abençoado para todos vocês. Olha, não perca a sua esperança. Não se desespere com o que você está vendo. O justo vive pela fé. Somos mais que vencedores. Essa situação que às vezes entristece você é uma caravana, vai passar. Paulo diz que tudo é um temporal passageiro. Nada fica para sempre, nada é definitivo. Doença, perseguição, problema dentro de casa, situação no casamento, enfim. Passa e vai passar. O que não vai passar é as palavras que você recebeu do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa não passa, essa fica. E prospera você em tudo que você faz. Até a próxima reunião. Louve ao Senhor mais uma vez. Isso! Bem forte. Obrigado, Deus, pela glória de hoje. Tchau a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.